melhorou? Estão me dizendo que estão sem áudio. E agora, gente, me deem um ok aí, está ok? Pronto, né? Ok, pois vamos lá. E aí, gente, agora nós vamos aí para os reflexive pronouns, tá? Eu estava só falando, pessoal, que a gente tem que correr um pouquinho, porque ainda tem essa parte da review para fazer com vocês, né, sobre os reflexive pronouns, e aí a gente tem que começar o nosso tópico novo, tá bom? Mas vocês ficam com esse material salvo, eu creio, né? Depois vocês podem pedir alguém um tempinho para retomar, pode ser? Para vocês aí, para vocês poderem finalizar aí as anotações, os registros, tá bom? E aí agora a gente vai para os reflexive pronouns, tá? Vamos relembrar aí os reflexive pronouns, para que vocês não esqueçam jamais, né? Então, os reflexive pronouns, né, são utilizados para, né, representar quando uma ação, essa ação, ela reflete, gente, sobre o próprio sujeito, né? Por isso, o nome reflexivo, tá? Deixa eu marcar aqui. Então, por isso que a gente fala pronome reflexivo, né? O próprio nome já diz, tá? E eles são marcados pelo uso da terminação self, né? Então, eu vou acrescentar, ele vai ter o self quando ele estiver no singular e os selves, certo? Quando o sujeito estiver no plural, ok? Então, portanto, esses pronomes fazem concordância de número com quem, gente? A concordância deles vai ser com o sujeito, né? Já que quando a gente fala de reflexivo, é a ação que reflete sobre o próprio sujeito, então, o natural, normal é que ele concorde, né, isso, com o sujeito ao qual ele está fazendo aí, né, o qual ele está atuando. E, por se tratar de uma ação reflexiva, né, o que acontece? Os pronomes reflexivos vão aparecer logo após o verbo nas frases, tá? Em via de regra, né, a regra geral é que eles apareçam logo após os verbos nas frases onde eles estão, certo, gente? Quem são esses pronomes reflexivos, né? Então, eu até trouxe a mesma tabelinha, né, com o pronome sujeito correspondente, para que vocês não esqueçam, tá? Então, nós temos aí ó, o myself, né? Quem é o myself? O myself, quando eu falo myself, é eu mesmo, a mim mesma, tá? O yourself, né? Você mesmo, tá? O himself, ele mesmo, tá bom? O herself, é ela mesma. Itself, ele mesmo, aqui já é o pronome neutro, tá? Não esqueçam. Ourselves, certo? Yourselves, tá? Ourselves aí somos nós mesmos. E yourselves, vocês mesmos, tá? O themselves, eles mesmos. Tá bom, gente? Então, esses são aí os nossos pronomes reflexivos, né? Então, só para treinar a pronúncia, I'm going to repeat, né? Ó, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, tá? E aí nós temos, né, os pronomes reflexivos, né, os reflexive pronouns com as frases, né, para a gente ver aí de forma contextualizada como é que eles funcionam, né, vamos relembrar aí esses exemplos práticos, tá? Então, às vezes não é só o suficiente a gente falar da regra, falar o significado, quando a gente vê na prática, né, ele lá inserido dentro da frase, dentro do contexto, dentro de um texto, já facilita melhor o nosso entendimento, né? Concordam comigo? Então, vamos lá, olha só. O myself, que é a mim mesmo, né? Ou eu mesma, enfim. Olha aqui a frase, ó. I looked at myself in the mirror, né? Então, eu me olhei no espelho. I looked at myself, ó. I looked at myself, né? Ó, tá aqui, ó, o pronome reflexivo caindo aqui diretamente no sujeito da frase, né? Então, myself, né? I, myself, né? I looked at myself in the mirror, tá? Nós temos o yourself, tá? O yourself, né? A você mesmo, né? A ti mesmo, né? A si mesmo, enfim, ó. How did you cut yourself, né? Ó, como que você se cortou? Como que você cortou a você mesmo, né? Ó, how did you cut yourself?
né? E vejam, ó, que ele aparece aqui após o verbo, não é isso? Ó, aqui também, o myself após o verbo, tá? Himself, né? O himself aí, então, a si mesmo, né? Mas no sentido de a ele mesmo, tá bom? Ó, he doesn't take care of himself, né? Ó, tá aqui, ó, o ele, o sujeito, né? O ele não se cuida, né? Ou ele não cuida dele mesmo, né? Se a gente fosse traduzir aí mais ao pé da letra, ele não cuida dele mesmo, né? Então, tá aqui, ó, o himself, né? E o elezinho aqui, né? Ele não é a ação que reflete sobre o próprio sujeito, né? Então, ele vai remeter ao sujeito da frase, tá? Herself, né? Que é ela mesma, ó. She hurt herself, ó. She hurt herself. Ela se machucou, né? Ó, tá aí o herself, remetendo aí ao sujeito da ação, que é o she, tá? Então, itself, né? The cat is licking itself, né? Ó, o gato está se lambendo, né? Está lambendo ele mesmo, né? O the cat is licking itself. Ourselves, né? A nós mesmos, né? Então, we amused ourselves, né? Ó, nós temos aqui we, né? Nós, né? Nos divertimos, ó. Ourselves, né? Nós nos divertimos, tá? Yourselves, né? A vocês mesmos, né? You should write notes for yourselves, né? Então, ó, vocês deveriam escrever notas sobre vocês mesmos, né? Ó, tá aqui, ó, yourselves, né? Temos aqui o you, tá? O themselves, tá? Então, themselves, a eles mesmos. Então, they are proud of themselves, ó. They, eles, estão orgulhosos deles mesmos, né? Ó, tá aí, certo, gente? Então, vejam só que eles estão sempre aí remetendo ao sujeito da frase, tá? Então, a ação reflexiva que recai sobre o sujeito da frase, tá bom? Então, por isso que quando você vê lá o pronome sujeito, normalmente ele vai concordar com o pronome sujeito, né? Então, ó, o I, o myself com o I, o yourself com you, né? O himself aqui com o he, tá? O herself com o she, itself, né? Com o the cat aqui no caso que é o it, né? Ourselves, nós, tá? Yourselves, vocês com o you aqui, né? Isso, ou themselves, temos aqui com they, tá bom, gente? Mas a gente tem mais exemplos para aí clarear um pouco mais, né? Ó, today evening I'll cook by myself, né? Então, hoje à noite eu mesma cozinharei, né? Ó, I will cook by myself, né? Eu mesma cozinharei, tá? E aí, ó, vejam que ele vem fazendo referência aí ao I, né? E logo após o verbo cook, tá? O outro exemplo, she was blaming herself for that loss, né? Então, ela estava aí se culpando por aquela perca, né? Ou então culpando a ela mesma pela perca, né? Herself, tá? O outro exemplo, she cut himself with a knife, né? Então, ó, ele se cortou. Ele cortou a ele mesmo com a faca, tá bom? Com uma faca, certo? Be yourself. Stop changing according to the people, né? Então, ou seja, você mesmo, né? Be yourself, né? Ou seja, você mesmo, tá? Pare de mudar de acordo com as pessoas, tá bom? We moved ourselves from that location, né? Então, nós nos mudamos daquele local, tá? You guys will have to face this situation yourselves, né? Vocês, né, terão que enfrentar essa situação, né, vocês mesmos, né? You guys, né? Vocês, garotos, né? Irão ter que enfrentar essa situação vocês mesmos, tá? E as particularidades que nós também vimos na nossa aula passada, né? Então, que particularidades são essas, né? Normalmente aí, né, são utilizados depois da preposição by, para indicar que a ação, né, dá uma ênfase maior que a ação realizada sem ajuda, sozinho ou sozinha, né? Então, nós temos aí o exemplo, né? She traveled to Europe by herself, né? Ela viajou para a Europa sozinha, né? By herself. Sozinha, dando uma ênfase maior, né? O outro exemplo, she rebuilt the house by themselves. They, né? They rebuilt the house by themselves, né? Então, eles construíram,
né, a casa sozinhos, né, sem ajuda, tá? Did you go to school by yourself, né? Você foi à escola sozinho, né? Ó. Então, você foi à escola sozinho, então quando eu uso aí esse pronome reflexivo e logo após esse by, eu quero dar uma ênfase maior, né? Que é uma ação que foi feita sem ajuda, tá? Bom, mais exemplos, né? Para dar ênfase para quem fez a ação, né? Quando a ênfase é sobre quem fez a ação. Vamos lá, o Barack Obama himself opened the show, né? Então, ó, o próprio Barack Obama abriu o show, né? Ó, Barack Obama himself, ele mesmo, né? Ele mesmo abriu o show. Shakira herself wrote the song, né? A própria Shakira, ela mesma escreveu a música, né? Amy wrote the letter herself, né? Então, Amy, ó, escreveu a carta, ela mesma, tá? Então, a própria Amy escreveu a carta, mas eu poderia também dizer Amy herself wrote the letter, como foi feito aqui na Shakira, certo, gente? Não tem problema. Aqui, nesse caso, nós podemos usar aí o reflexive pronoun, né? Logo, depois do sujeito lá da frase, né? E antes do verbo, ou ele pode vir mais ao final, também não vai prejudicar o entendimento, ok? E aí eu deixei uma homework. Vocês responderam essa homework, gente? Fizeram aí a tarefa de casa, a atividade que eu deixei para casa. Lembram-se dessa atividade? The importance of faith. Responderam yes or no. É um texto pequenininho, né? Na verdade, é só um trecho de um texto, tá? Eu estou meio afraid, I'm a little afraid that you didn't answer your homework. Só para desencargo de consciência, né? Eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem uma lida, para a gente poder discutir sobre o texto e responder a homework, tá bom? Ou corrigir, certo? Então, 3 minutinhos para vocês lerem rapidamente aí o texto.
Pronto, gente. E aí me falem sobre o que fala esse trecho desse texto. Fala sobre o quê? Fala sobre a vida, fala sobre esporte, fala sobre negócios. O que vocês acham? Sobre o que fala? Só uma palavrinha, assim, dá para dizer assim, só uma palavrinha sobre o que fala? Vamos lá, vamos participar? Ou tá muito difícil? Help me, please, né? Me ajudem. Tá todo mundo tão quietinho. Tá bom. Ok. Então vamos lá, né? Então o texto diz assim, ó, the importance of faith. The importance of faith. Ó, e tem até um cognato aí, ó. A importância da. O que é faith? Tem aqui embaixo, gente, ó. A importância da fé, né? Então a importância da fé. According to the Princeton University Study, né? Então, de acordo com estudos da Universidade de Princeton, né? Having a spiritual life is the most important factor in the pursuit of happiness, né? Então, de acordo com esse estudo, né, ter uma vida espiritual, né, ele fala spiritual life is the most important factor, né? É um dos fatores aí mais importantes para se encontrar, né, a happiness. O que é happiness, gente? A felicidade, né? Olha aí que curioso. Going to church helps people to make new friends, né? Então, e a igreja ajuda as pessoas a fazer novos amigos and deal better with day-to-day problems, né? Então, e lidar melhor com os problemas do dia a dia, né? Ó, essa palavrinha aqui, ó, deal, tá aqui, ó, para ajudar vocês, ó, deal better, né? Então, vai ajudar você a fazer novos amigos e ainda lidar com os problemas do dia a dia, né? Father Fábio de Mello, né? Então, Padre Fábio de Mello, believes that everyone can be happy, even when facing difficult problems, né? Então, o que o Padre Fábio de Mello diz, né? O que ele acredita? Que todo mundo pode, né? Pode ser feliz, né? Apesar, né, das dificuldades ou os problemas, né? He also said, né? O que ele fala também, né? In a program. Tá difícil, né? A aluna Kailane, né? De fartura. Tá não, Kailane. É só ter calma que dá tudo certo, tá? Ó, he also said in a program aired on TV Canção Nova, né? Então ele disse aí num programa aí divulgado, né? Lá na TV Canção Nova, that happiness also depends on our choices, né? A felicidade também depende de quê? Das nossas escolhas, né? And we choose to do when we choose to do good and healthy things, quando nós escolhemos fazer, né, coisas boas e saudáveis para nós mesmos, né, esse espaço aqui, ó, nós iremos colocar aqui, tá, um pronomezinho aqui reflexivo. And for the others, e para os outros, happiness increases, né, então a felicidade aumenta, né, segundo ele, tá bom? Aqui é nós mesmos, né, vou até escrever logo aqui, ó. Ó, quando escolhemos fazer coisas boas, né? Coisas boas e saudáveis para nós mesmos e para os outros, né? Que é nós mesmos, tá? Mas não vou dizer agora não, vocês vão me ajudar, tá bom? Viram aí a mensagem? Pronto, pois agora vamos lá para o activity. Ó, the opposite of believe in Father Fábio de Mello believes that is. Então, qual é a palavra que é o oposto de believe? Né? Então, lá no texto ele traz a palavra believe, mas ele quer saber o que é o oposto, né? Olha aqui, ó, ele está aqui, ó, believes. Eu vou dar 3 minutos para vocês. Vocês vão ver o que significam. Podem até dar uma pesquisinha rápida aí no dictionary ou na internet. Né? Tem aí, ó, believes. O que significa essa palavra believe, né? Nesse contexto aí? E qual é o oposto dessa palavra, tá bom? Acho que 3 minutos é muito, né? 2 minutinhos, vamos lá. 2 minutos para vocês.
Pronto, gente. Vamos lá, né? Então, ó, believes, né? O que é believe? Gente, believe é acreditar, né? Então, qual é o oposto de believe? Será que é trust? Né? Trust. Confiar. Será que é agree? Concordar. Será que é doubt, duvidar? Ou será que é accept, aceitar, né? Então, quando a gente fala de believe, que é acreditar, né? Então, vai ser o doubt, que é o que? Duvidar, né? Que é o oposto aí dessa palavra believe. Tá bom? Ok, a letra C, exatamente. Letra C, perfeito. Ok, gente? Letra C, tá? Então, o oposto de believe, aí nesse caso é doubt. Doubt é o que? É duvidar, tá bom? Os demais todos são similares, né? Trust é confiar, agree, concordar e accept, aceitar, né? Então, são mais parecidos com o mesmo significado de believe. Só não doubt, que é duvidar, ok? Isso, perfeito. Letra C, tá bom? To fill in the blank with the appropriate reflexive pronoun. Vocês lembram que lá no texto tem um espacinho lá que eu até coloquei nós mesmos, né? Então, qual é o pronome que equivale a nós mesmos? Que a gente vai marcar lá. É o itself, é o himself, ourselves ou é o themselves? Eu vou até voltar aqui. Eu vou voltar, ó, aqui no finalzinho, nesse trechinho, ó. É uma fala aí do Father Fábio de Mello, ele diz assim, ó, when we choose to do good and healthy things, quando nós escolhemos fazer, né, as coisas boas, né, e saudáveis para nós mesmos, and for the others, e para os outros, a felicidade aumenta, né? Então, qual é o pronome lá nas alternativas que vai fazer referência a nós mesmos, né? O espaço eu vou substituir lá com o pronome reflexivo, que significa nós mesmos. Que pronome é esse, gente? O que, é que vocês lembram aí da nossa aula? Vai lá. 2 minutos para vocês.
Isso aí, pessoal, muito bem. Pessoal de Isaías Coelho, letra C, Belém do Piauí, letra C, Beneditino C, Fartura C, perfeito, é isso mesmo, né? Então, o reflexive pronoun, que equivale a nós mesmos, é o ourselves, é isso aí, show, pessoal, muito bem, né? E aí agora, né, finalizamos aí a nossa retomada, a nossa review aí sobre os pronomes, né? A gente pegou um pouquinho mais de tempo, né, porque foram vários pronomes, né? Então, algumas regrinhas aí para a gente rever e aplicar, né? Treinar um pouco também para ver até que ponto que vocês compreenderam. Mas não se preocupe que sempre que possível a gente vai estar retomando, né? A gente sempre faz essa retomada, tá? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho, né? Vamos conhecer algumas linking words. Professor, o que são os linking words? O que são essas palavras, né? Essas linking, né? Então, são palavras de ligação, vamos dizer assim, palavras de conexão, né? Ou então connectors, né? Algumas gramáticas abordam como connectors, ou linking words, ou connectors, certo? O sentido delas é o mesmo, né? São palavras que nós vamos usar, né? Nas nossas falas, nas nossas construções da língua inglesa, com o sentido de deixar um texto mais coeso, mais coerente, sem grandes repetições, certo? Então, hoje nós vamos conhecer algumas linking words, né? E os seus significados. Claro que, dependendo do que você quer falar, da ideia que você quer dar no seu texto, né? Dependendo do texto que a gente vai estar lendo, né? Ou ela vem com sentido de adição, sentido de negação, de causa, de tempo, de exemplificação, enfim. Então, existem várias linking words e elas têm o seu significado, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, o que são as linking words? Gente, em português, na verdade, elas são as conjunções, né? E aí elas funcionam como conectivos nas frases, tá? Elas desempenham o papel de conectar ideias, certo? Unindo termos, né? Unindo termos ou mesmo orações, tá? Elas colaboram muito para o que a gente chama de coesão e coerência textual, né? Eu creio que vocês escutam muito isso aí nas aulas de português, especialmente de redação, né? Porque assim, são elementos muito importantes quando a gente está fazendo uma redação, principalmente quando a gente está falando aí de Enem, tá? Podem dar a ideia de continuação, né? De conclusão, de adição, oposição, comparação, explicação, tempo, modo, vai depender muito, né, sobre o que nós estamos falando, que ideia que a gente quer passar, né, o que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vamos ver aí um exemplo. Olha aí, ó. Joana is smart and beautiful, né? Ó, a Joana, ela é esperta e bonita, tá? Olha aqui, and. Ai, professora, mas é muito comum, é só isso. Não é complexo, né? Existem algumas que vocês conhecem mais, né? Que são mais conhecidas, são mais comuns, são mais populares. Existem outras que são um pouquinho mais rebuscadas, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais, não são tão vistas com tanta frequência, apenas em textos, né? E sem falar que existem várias que têm o mesmo significado e às vezes a diferença é só no nível de texto, né? Umas são expressões mais usadas, algumas linking words são mais usadas em textos acadêmicos, outras mais usadas em anúncios, vamos dizer assim, né, em artigos, tá? Então, assim, existem N linking words, tá bom? E qual é o segredo que eu digo em relação às linking words? É a gente estudar, né? A gente praticar, a gente ler, e cada vez que a gente ler mais textos, a gente vai detectar essas linking words e a ação delas, né? O que elas querem dizer, né? O significado delas ali naquele trecho onde elas estão, tá? Então, vamos lá. Então, and é uma linking word, né? Então, o and é sim uma linking word, tá? Uma conjunção, justamente porque nessa frase, o que ela faz, né? Nessa frase, ela vai unir os termos, ó, smart and beautiful, concordam? Ó, tá aqui, ó, smart, beautiful, né? E trazer a ideia de adição, tá bom? Então, foi listado o quê? Mais de um adjetivo para Joana, né? Então, aí são as qualidades da Joana. Então, veio da ideia de quê? De adição. A Joana, ela é o quê? Ela é esperta e bonita, não é isso? Então, estou adicionando aí características à Joana, certo? Então, por isso aí, nós usamos, né? Eu usei aí a linking word, o and, tá? As linking words são muito importantes na hora de construir frases e, consequentemente, exprimir suas ideias, né? Então, portanto, o conhecimento
desse tipo de vocabulário vai garantir uma comunicação mais clara, com maior desenvoltura, né? Então, elas podem ser, né? Então, só reforçando, a adição, podem ser de causa, de contraposição, que é a oposição. A gente pode trazer, elas podem dar ideia de conclusão, podem dar ideia de tempo também, certo? E existem outras mais, né? Outras mais, mas nós vamos aprender apenas algumas, né? Aos pouquinhos, vocês vão ser introduzidos aí em mais linking words mais diferentes, tá? O importante aqui é que vocês aprendam, vocês consigam aí ficar mais confiantes em relação ao uso, à aplicabilidade delas, tá? E o significado delas também. Então, vamos começar a ver um pouquinho de cada uma delas. Né? Nós temos aí a adição, tá? Então, a linking word de adição, né, o nome já está dizendo, ela vem com a ideia de adição de informações, né? Vamos adicionar termos, vamos adicionar ideias, adicionar elementos. Então, a ideia é de que mesmo? A ideia de soma, certo? Sempre de somar, tá? Alguns exemplos aqui de linking words que vem com essa ideia de somar, de adição, né? Nós temos, ó, and que a gente acabou de ver que significa e. Nós temos o also e o to, que significa também, tá bom? Aí, professora, como assim os dois significam também? Como é que eu vou saber? Na verdade, elas significam dois, ou elas significam também. Qual é a diferença entre elas? É que o to, ela vem no final da frase, tá bom? Então, quando eu uso esse to, que não é o 2, né? O Jackson sorriu aqui, né, Jackson? Então, o to não é o 2, né? O to, a pronúncia é a mesma, mas o to vem no final da frase. A gente vai já ver um exemplo prático para vocês verem a diferença entre elas. Mas as duas, tá? As duas significam também, certo? E vem para dar essa ideia de adição, certo? In addition é exatamente em adição, né? Ó. Besides, ou então besides this, tá? Besides that, tá? Vem no sentido de quê? De apesar disso, né? Apesar disso, apesar ou apesar disto, tá? E o moreover, né? O moreover, tá? É além disso, além do mais, né? Então, estou aí adicionando ideias, tá bom? Vamos ver aí alguns exemplos. Olha só. There are boys and girls here. Ó, there are boys, né? Existem, né? Tem garotos e garotas aqui, né? Então, temos aí o i, dando a ideia de adição. O outro exemplo, she is a lawyer and also a teacher. Olha aí que interessante, ó. Ela é uma advogada e também uma professora, né? Então, vejam aí, ó, adicionamos, né? Então, nós fizemos a adição. Ó, ela é uma advogada e também uma professora. Vejam que o also está aqui, ó, né? Ele não está no final da frase. Mas aí, se eu quisesse dizer assim, ó, she is a lawyer and a teacher too, né? Ela é uma advogada e uma professora também. Eu poderia dizer, qual é a diferença aí? É a posição dele na frase, certo, gente? Então, se eu for colocar, se a minha ideia é dar essa noção de também mais para o início da frase, eu vou usar quem? O also. Mas, se eu quiser, né, usar o to para dar ideia de também mais para o final da frase, eu posso também, não fica errado. Tá bom, gente? Então, o also, ele já aparece mais no início lá da frase, né, antes ali o substantivo ao qual ele está fazendo referência, e o to já vem no final da frase, tá bom? Então, vejam aí os dois exemplos práticos, né, de linking words, tá? Olha aqui o outro exemplo. You're welcome to come to. Ó, você é bem-vindo também, tá? Ó, olha aqui o to no final, ó, né? Ó, you're welcome to come to. Você é bem-vindo também, tá? Ó, the school is great, né? A escola é maravilhosa. Moreover, it is next to my house, né? E além disso, olha, ó, moreover, né? It's next to my house. Adicionou aí a ideia, né? Então, por que que a escola, além de maravilhosa, ela fica próxima à casa? Então, são dois elementos aí adicionados à escola, certo? Moreover, tá bom? Outro linking word, né? Isso a gente usa bastante, são as linking words que dão aí ideia de causa, né? Então, quando a gente fala causa, é o que? É o que motiva algo, né? A razão, né? O motivo pelo qual algo aconteceu, certo?
Então, quais são a linking words aí no sentido de showing reasons, né? De mostrar razões, né? De motivo para que algo acontecesse, certo? Então, nós temos aí o because, né? Ou então because of, né? Esse because ou because of é o porquê, né? Então, porquê ou por causa de, tá? Due to, quando a gente fala de due to, a gente está falando de em razão de, tá? O since, né? Já que, desde que, tá? As, como, né? Então, essas todas aí, elas são linking words de causa, tá? Então, because of, due to, tá? Since, ou então as, né? Então, todas elas nós podemos usar quando a gente quiser dar ideia de causa, tá? Na nossa frase, tá? O texto, enfim. Vamos ver aí os exemplos? Olha aí os exemplos, ó. Due to the bad weather, né, ó. Due to the bad weather, né, devido, né, ao tempo ruim, em razão do tempo ruim, the match was cancelled, né? Olha aí, ó, the match was cancelled, né? Tá aí. Então, devido ao tempo ruim, qual foi a causa lá do jogo ter sido cancelado? Né, ao tempo ruim, né? Ó, due to the bad weather, the match was cancelled, tá? They can't go to cinema. Eles não podem ir ao cinema. Por quê? Né? Because it's too late. Porque está muito tarde, né? Então eles não podem ir ao cinema porque está muito tarde, certo? Então nós temos aí o due to e o porquê, que são aí linking words ou connectors, né? Que vem da ideia de causa, tá? Tudo ok, gente, até aqui? Alguém quer perguntar? No questions? Todo mundo quietinho, todo mundo shy. Alright. Nós temos as linking words de contraposição, que é, na verdade, a oposição, né? Então, elas vêm trazendo o sentido de o quê? De contraste, de oposição entre as ideias, né? De uma frase, de um texto, certo? Então, quem são essas linking words que vão dar a ideia aí de contrasting, né? Contrasting ideas. Nós temos o but, essa é bem conhecida de vocês, né? But, que é o mas, né? However, né? O however, no entanto, né? Nós temos o although, que é o embora, tá? Podemos também usar o despite, né? Ou então in spite of, né? Então, os dois vão vir no sentido de apesar de, né? Então, nós temos contrasting ideas, né? Aí, linking words, ó, but, however, although, despite, ou então in spite of, certo? Ok, pessoal? Tudo alright? Vamos ver alguns exemplos? Olhem só. Ó, he works hard, né? Ó, ele trabalha bastante, trabalha pesado, trabalha duro, but he doesn't earn much, né? Mas ele não ganha muito não, viu? Olha aí a contraposição, né? O sentido seria trabalhar muito e ganhar bem, né? Ganhar bastante. Mas o que acontece? Acontece aí um contraste, uma oposição. He works hard, but he doesn't earn much. Mas ele não ganha muito, né? Então, ele trabalha duro, trabalha bastante, mas não ganha muito. Olha aí a contraposição, tá bom? O outro exemplo. Although he was tired, né? He went with them to the party, né? Ó, apesar não, embora, tá? Ó, embora ele estivesse cansado, ele foi com eles para a festa, né? Então, qual que seria aí a ideia, né? Que se está cansado, vai para casa dormir, né? Não vai sair. Aconteceu o que? O contrário. Então, nós usamos o que? Although. Ó, embora ele estivesse cansado, ele foi com eles para a festa. Although he was tired, he went with them to the party, né? Estão entendendo aí a lógica, né? A oposição, certo, gente? Conclusion, né? Results, né? Nós temos as linking words para dar a ideia de conclusão, né? Elas trazem o resultado de uma ideia, né? Showing results, né? Então, são linking words que vão dar a ideia de resultado, tá? Então, nós temos aí, ó, so, nós podemos usar o so, então, né? As a result, como resultado, tá?
once, já que, né? Once, já que, as a consequence, como consequência, né? Então, todas elas eu vou usar se eu quiser dar ali na minha frase, né? No meu texto, enfim, na expressão que eu estou usando. Se eu quiser dar uma ideia de resultado, né? De conclusão mesmo, então eu posso usar qualquer uma delas, claro que dependendo também de como que você vai estar falando, né? Então, nós temos aí o so, as a result, once, as a consequence, certo? Ok, pessoal? Vamos ver os exemplos? Ó, he drove very fast, né? As a result, he had an accident. Ó, ele dirigia muito rápido. As a result, como resultado, foi o que aconteceu. Qual foi o resultado disso? Ele sofreu um acidente, né? Então, consequência, tá? Outro exemplo. Once I have a day off, olha aí que legal. Ó. Once I have a day off, I go to the mall. Ó, já que eu tenho um dia de folga, eu irei ao shopping, né? Once I have a day off, I go to the mall, né? Então aí o resultado, né? A conclusion, tá bom? Tempo, né? Então dá sentido temporal às coisas, né? Também usamos link no Words quando a gente quiser dar essa noção de tempo, tá? E de localização de tempo mesmo, no sentido de tempo, né? Quando aconteceu um dado fato, tá? E aí nós temos algumas link no Words de time, né? Nós temos a when, quando, né? When, quando. After, desculpa, gente. After, depois, né? Before, antes. E while, enquanto, tá? Então, when, ó, when, after, before, while, são link no words de time, né? Time link no words, né? Vai dar ideia aí de tempo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, I will swim after job, né? Ó, eu vou nadar depois do trabalho, ó, after job, tá? Depois do meu trabalho. I do not watch TV, né? Ó, I do not watch TV before dinner, né? Então, nós não assistimos TV. Opa! Nós não assistimos TV antes do jantar, né? Olha aí, ó. Sempre dando sentido temporal às coisas, tá? We do not watch TV before dinner, tá? E aí a gente vai fazer uma activity, né, para a gente treinar aí um pouco o uso dessas linking words, tá bom? Então, ó, eu trouxe para vocês, ó, essa bem simples, né? Então, complete the sentences e using linking words, tá? Então, vocês vão ler as frases e aí vocês vão tentar, né, identificar onde é que vocês vão acrescentar essas linking words, tá bom? Pode ser, gente? Então, vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar 3 minutinhos, tá? Pesquisem rapidinho, né? Deem uma olhadinha em dicionário, se for o caso. E aí, tentem fazer, tá bom? 3 minutos. 3 minutes.
Vamos lá, gente. E aí, deu certo? Conseguiram? Vamos lá, vamos fazer juntos então? Ó, letra A. We didn't win. Nós não ganhamos. We played very well. Né? Então, mas nós jogamos muito bem, né? Ou então, apesar de nós ter jogado muito bem, não é isso? O que vocês acham? A letra A, Benedito nos colocou so, né? E aí? E aí, mais alguém? Alguém acredita que pode ser outro se enquadraria melhor? Ó, aqui, ó, como a ideia, né? Ele vai passar o que é a ideia aí? Nós não ganhamos. Mas, apesar disso, nós jogamos muito bem. Então, é uma oposição. Aqui nós podemos usar o although, gente, tá? Ó, although, né? Ó. We didn't win, although we played very well, né? Então, nós não ganhamos, apesar de termos jogado muito bem, certo? A letra B, he's good looking. Né? Ele é muito bonito, ele é bonitão. He talks too much. Né? Fala muito, né? Mas ele fala muito, né? He's good looking, né? Mas ele fala demais, ele fala muito, né? E aí, o que vocês acham? Temos o but, a gente não vai mais usar o although, né? Temos o but, o so, because, however. O que vocês acham? O so aí, pessoal, é mais no sentido de então, né? Tipo assim, meio que dando uma ideia de mais de uma consequência, vamos dizer assim, né? Seria mais uma conclusão também, tá? O que vocês acham? Ó, he's good looking, but he talks too much, né? Ele é bonitão, mas ele fala muito, né? Ó, vamos lá, a letra C. It was cold outside. Né? Tava frio lá fora. No entanto, todavia, ela foi para uma caminhada, né? Apesar disso, né, ela saiu para fazer a caminhada dela, né? Então, aqui, ó, a gente pode usar o however, tá? However, né? Ó, it was cold outside, however, she went for a walk, né? No entanto, ela foi para a caminhada. Ó, letra D. Já não posso mais usar o however, ok? Então, temos aí mais dois. He doesn't like Sarah, né? Ó, ele não gosta da Sarah. Então, he doesn't talk to her, né? E aí, ele não fala com ela, não é isso? Já que ele não gosta, então ele não fala com ela. So, he doesn't talk to her, ok? E a letra E, I phoned, né? Eu telefonei, eu liguei. I need to speak to you. Então, porque eu precisava falar com você, né? Então, aí nós temos o because, né? Ó, because, tá? Ó, I phoned because I need to speak to you, né? Então, eu liguei porque eu precisava falar com você. Certo, gente? Ok. Então, é mais uma questão de prática, tá? De treinar mesmo para conhecer melhor essas linking words e quando usá-las, tá bom? Mas não tem tanto segredo não, é prática, tá? Gente, aí eu trouxe um texto para vocês, tá? Na verdade, esse texto, ele vai ficar, a segunda parte dele vai ser a homework de vocês, tá bom? Então, esse texto, ó, 5 ways to get a better bedtime routine, né? Então, 5 formas de ter uma melhor rotina do sono, né? Então, esse texto ele vai trazer 5 estratégias de como você dormir melhor, tá? E aí, as outras estratégias, eu vou ler, a gente vai fazer, eu acho que dá tempo a gente ler as primeiras, e vocês vão fazer as últimas em casa, vai ser a homework, tá bom? Vamos lá. Então, quais são as primeiras estratégias que ele traz? Ó, go to bed at regular times, né? Então, ele fala, going to sleep and waking up at regular times, even on weekends, will strengthen your body clock. Então, o que ele fala? Dormir e acordar, né, em horário regular, até mesmo nos finais de semana, irá o quê? Fortalecer o relógio do seu corpo, né? Says Dr. Lizzie Hill, a clinical sleep psychologist, né? Ela é uma, vamos dizer assim, uma psicologista aí, não, uma pessoa que trabalha aí com a parte psicológica do sono, né? And a spokeswoman for the British Sleep Society, né? E é também a pessoa responsável aí pela Sociedade Britânica do Sono.
Regular meal times are also an important cue for your circadian rhythm, né? Olha aí que interessante, né? Então, o horário da refeição regular também vai interferir aí no ritmo, gente, do sono. Avoid exercise too close to bedtime. Então, evite exercício próximo do horário de dormir, as it can cause restlessness and an elevated body temperature. Dá aquela sensação, né? O corpo não fica mais cansado, o corpo fica agitado, né? E o corpo eleva a temperatura, says Samantha Briscoe, a senior psychologist at the Sleep Center of London Bridge Hospital, né? Diz aí a outra psicologista, né? Outra psicóloga, né? Samantha Briscoe, né? Também lá do centro do sono, tá? Então, go to bed at regular times. Então, vá para a cama em horário certinho, no horário regular, né? Quem consegue fazer isso, né? Que maravilha. 2. Protect the bedroom, né? Então, proteja a cama, né? Então, quando ela fala isso, o que ela quer dizer? Ela diz assim, ó, preserve the bedroom as a place for sleep. Então, preserve a cama. A cama é um lugar de quê? De dormir. There is evidence that the brain forms a strong association with sleep there. Então, o cérebro associa que ali é o local de dormir. Vocês estudam na cama? A cama não é o local de estudar, de ler, é o local de dormir, né? Então, preserva ela, deixa só a cama para dormir, tá bom? Então, preservar a cama para o sono. O cérebro associa a cama com o sono. Vão por mim. Se você estudar na cama, você vai sentir sono, tá bom? A temperature of 16, 18, degree is thought to be ideal for most, according to the Sleep Council, an awareness and support organization. Né? Então, fala que a temperatura aí deve estar entre 16 e 18 graus, né? Eita, e aqui em Teresina a gente consegue isso, né? Blackout blinds or an eye mask can help block out light. Então, a gente pode usar, né, aquela coisinha lá nos olhos, que eu esqueci o nome, né, para fechar, para ficar tudo escuro. While keeping the electronic device out of the bedroom is highly recommended. Olha aí, ó, nada de dispositivos eletrônicos, viu? E aí a gente só dorme mexendo no celular, né? Às vezes a gente só vai dormir mexendo no celular, tá bom? Gente, nosso time, né? Nós não temos mais tempo, tá? Então, em casa, o que eu quero que vocês leiam todo o texto. Vocês vão ver que são 5 estratégias aí para você ter um sono mais regular, uma qualidade boa de sono, tá? E aí, vocês vão fazer a homework, né? Tem 2 questões da homework, mas vocês também vão responder as 2 questões que éramos para nós termos feito agora no finalzinho da aula, tá? Então, vocês fazem em casa, leiam com calma, tá? Respondam e tragam na próxima aula para nós discutirmos aqui. Esse texto ele é maravilhoso, tá bom? Thank you very much. Então, obrigada. Bye, bye. See you next class.